TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Grenal só de Internacional. A LAF está se preparando para encarar a ADS em Sananduva. A gente vai falar também sobre terapias manuais e como isso pode ajudar no esporte. Conhece o parapente? Não? Pois é. Chegou a edição para te conhecer um pouco mais sobre essa modalidade. Além disso, obviamente, a gente inicia o programa com o quarto gol. Foi só 4. Bom, enfim, quarto gol do Internacional, campeão gaúcho. Parabéns à nação colorada. Tá no ar em 30 segundos, tá no ar, tá em jogo. Tá no ar, tá em jogo ao vivo pela TV Univates, canal 15 da NET Lajeado, ou se não para todo mundo via internet, univates.br/TV. Hoje tem prêmio para ti, daqui a pouco tu vai estar dando uma olhadinha no que é, mas obviamente é só uma parte do que tá na bancada. Enfim, assunto para daqui a pouco, porque nessa edição a gente vai estar falando sobre parapente, sobre a LAF, tem também terapias manuais e o Grenal. Bom, vamos fazer o seguinte, na câmera aberta a gente vai começar a ver os convidados dessa noite e também, como eu comentei, olha aqui, ó, camiseta da LAF, bonita pra caramba. O Favareto trouxe ela pra TV Univates para sortear. Muito obrigado, viu? Alex Favareto, que aliás está com a da comissão técnica, que também, modéstia à parte, é muito bonita, que elegância. Valeu. Bonito mesmo. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou começar apresentando já eles aqui, daqui a pouco eu te explico qual é a forma de participar para levar a camiseta da LAF, lembrando que esse equipamento que está acima dela não é para ti, isso é só para demonstração, obviamente, a não ser que tu ande aí de parapente pela cidade, depois a gente vai conversar sobre isso com o Ricardo, mas Alex Favareto, seja bem-vindo ao Tá em Jogo, obrigado por estar sorteando aí uma camiseta da LAF para a galera, que aliás ficou muito bonita, seja bem-vindo a mais uma edição do programa, cara. Obrigado, Marcos, é um prazer representar a LAF e estar podendo abastecer os nossos ouvintes sobre tudo que gira em torno do futsal. Pois é, um futsal que rapidamente começou como tu esperava ou ainda não? Olha, em virtude da gente ter mudado um pouco a fórmula esse 2014, é natural essas dificuldades no início, até pela mudança estrutural da equipe que teve em 2014, então tudo isso dentro da nossa expectativa está se confirmando de um campeonato muito parelho e vamos ver na sequência aí como é que as coisas se comportam. Bom, então tá, daqui a pouco a gente vai falar sobre a LAF, tem jogo fora de casa agora no final de semana, né, contra a ADS, a gente vai estar falando sobre isso. Não te esquece, então, a camiseta é o seguinte, tuas formas de interatividade com o programa, tu já sabe, é pelo Twitter, no @taemjogo, ou então lá no facebook.com/TV Univates, pode deixar teu recado, mas a camiseta tu tem que ligar pra cá, 3714 7034, o número tá aí na tela também, 3714 7034, pode estar levando a camiseta nova, bonitaça pra caramba da LAF, uniforme número 1, né? Número 1. Tá certo, e que aí o número dele é o 16. Isso. Beleza, então tá. Diego, seja bem-vindo ao Tá em Jogo para falar sobre terapias manuais. E aí eu já te explico que eu não entendo muita coisa, mas se tu entende aí ou quer conhecer um pouco mais, tá aqui o cara para falar que morou anos na Tailândia, em outros países, para falar sobre Thai Yoga e outras terapias manuais. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo, cara. Obrigado. Tá conversando um pouco sobre Thai Yoga, sobre a Ayurveda, né, sobre Shiatsu, que são as modalidades, as técnicas que eu aplico diariamente, né? E as técnicas as quais até Thai Yoga, Thai Herbal, são técnicas que eu ministro cursos, né, em Porto Alegre, e Santa Catarina e outros estados. Pois aí são terapias que daqui a pouco poderiam auxiliar no esporte, tanto profissional como amador? Com certeza, né? Thai Yoga, tanto Thai Yoga como Shiatsu, quanto as técnicas, todas elas vão estar contribuindo na promoção de saúde,
na prevenção de alguma lesão e até mesmo no tratamento, né? Então elas vão estar em todas as fases, né? Desde da promoção e prevenção de uma lesão ou até mesmo de dor, né? Ao tratamento da dor ou o tratamento de uma lesão mais séria. Bom, a gente vai estar falando sobre essas terapias e também, bom, vou deixar o assunto do Grenal para daqui a pouco, eu vou continuar aqui com a minha bancada à direita, até porque o assunto do Grenal é um negócio meio complicado, né, Favareto? Daqui a pouco eu falo com o Dou ali, mas, por enquanto, seja bem-vindo, Ricardo. Que legal poder falar sobre uma modalidade diferente, pelo menos por estar em jogo também, porque o parapente, que daqui a pouco a gente já vai mostrar ali no nosso ágil cinegrafista, Ivan Bergman, olha só que loucura, que já está devidamente posicionado, não é bem o lugar dele, mas enfim, foi como a gente conseguiu colocar ali para mostrar ele. Ricardo, seja bem-vindo ao Tá em Jogo para falar sobre parapente. Parapente ou voo livre. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É um esporte muito pouco difundido na nossa região ainda, mas que já tem mais de 20 anos de atividade aqui em Encantado e Roca Salles. Tu é de Encantado? Sou de Lajeado. Tu é de Lajeado e mas os teus voos tu pratica finais de semana? Quando que tu costuma estar voando? Sempre que as condições do tempo permitem o voo. Normalmente os pilotos praticam mais durante o final de semana, como hobby, e as rampas aqui são Encantado, Roca Salles e em Teutônia, na Lagoa da Harmonia, também tem uma rampa já há mais de 20 anos. Bom, a gente vai estar falando sobre parapente, sobre voo livre. Tem aqui também alguns equipamentos que daqui a pouco o Ricardo vai estar explicando como é que funcionam, que serve aí para ele estar voando. Mas outro cara que hoje com certeza deve estar voando, pelo menos os pensamentos, deve ser meu amigo aqui à esquerda, que veio devidamente de azul. Que bom que tu aceitou mais uma vez nosso convite, né, cara? Mas, infelizmente, hoje, apesar de a gente não saber do resultado do Grenal, na sexta-feira a gente te ligou, tu prontamente aceitou nosso convite, muito obrigado. Mas tu não imaginava, né, que pudesse ser um 4-1, assim. Primeiramente, muito boa noite a ti, o pessoal que tá com a gente aqui, todo o pessoal que tá acompanhando, tá ligado, que tá em jogo, mas, olha, sinceramente, eu já esperava que provavelmente eu ia estar falando de um título perdido. Isso embora eu acreditava talvez numa vitória, eu acho que ia ser complicado. O Grêmio, ultimamente é difícil de fazer 2 gols no Internacional, ou uma diferença de 2 gols, uma situação que se estende há muito tempo, né? Mas não imaginava eu não sei que... Não. O 4-1 nunca imaginava. Eu imaginava talvez ganhar a partida, até inclusive 1-0, assim, só que talvez não ganhar o título. O que eu acho que talvez manteria aí o foco. Eu acho que esse 4-1 agora meio que desfocou. O próprio torcedor agora fica meio com aquela pulga atrás da orelha. Não sabe se o time que vai jogar agora as oitavas da Libertadores é esse que levou os 4 do Inter ou é aquele mesmo que está acompanhando e fazendo uma excelente campanha na Libertadores. Bom, assunto para daqui a pouquinho também. Já fez terapia manual, tá yoga? Olha, eu acho que eu tô precisando de qualquer tipo de terapia, porque ultimamente não tá fácil. É complicado. Diego, como é que funciona, então? Vamos por partes aí. Tá yoga primeiro. Em que consiste essa terapia e como que ela se aplica? A yoga massagem é uma terapia muito antiga, né? Apesar de não ser tão difundida no Ocidente, ela surgiu aproximadamente há 500, 550 anos antes de Cristo. Ela é da época do Buda. Né? Então foi desenvolvida por um monge até da própria comunidade do Buda, que era um médico ayurvédico, também conhecedor de yoga. E a yoga massagem ela utiliza pressões manuais, feito com a mão, pressão com o polegar, né, em pontos de dor, né, e manipulação articular, então tem bastante trabalho articular. E o principal foco dela, o que ela consiste num alongamento, né? Então todas as manobras, amassamento, deslizamento, pressão, compressão, tração, ela utiliza bastante tração, com afastamento de uma articulação e outra, para no final estar alongando, né? Esse é o foco da yoga massagem, né? Então para alívio de dor, né? Para aumento da amplitude de movimento, né? Para alongamento da musculatura. São alguns dos benefícios. Para todas as pessoas? Sim, existem quando a gente aplica, né, alguns cuidados que a gente vai ter que ter com uma pessoa ou outra, né? Então, são algumas precauções, algumas contraindicações de algumas manobras, mas o básico a gente pode conseguir aplicar em todas as pessoas, né? Existe também alguns casos, às vezes, que a gente não vai estar trabalhando, né? Uma pessoa que teve um problema, por exemplo, uma lesão no esporte, né, aguda,
a gente não vai estar fazendo logo ali uma intervenção, um alongamento, né? A gente vai estar trabalhando a dor, né, através da aplicação de gelo, de outras técnicas. Mas depois, num processo mais crônico, a gente vai estar utilizando a yoga massagem, ou shiatsu, né? E a própria Ayurveda, que é uma outra técnica indiana. Pois é, o shiatsu, talvez esses três seja hoje um dos mais conhecidos, ou que Talvez, as pessoas talvez, mais procuram em função da mídia, bater um pouco mais? Talvez acho que aqui, até na nossa região, ele é uma técnica que é mais difundida, mais conhecida, né? Apesar de que dentro da yoga massagem existam muitas semelhanças com o shiatsu. O shiatsu ele é posterior à yoga massagem, é uma técnica até mais atual, né? Mas o próprio nome, né, que fica a pressão com os dedos, é um nome para um resumo de várias técnicas mais atuais. E o shiatsu até que eu aplico, que chama Zen Shiatsu, ele foi desenvolvido por um homem chamado Shizuto Masunaga, e ele até mesmo estudou na Tailândia. Então existem alongamentos dentro do shiatsu que são semelhantes na yoga massagem, né? Então isso a gente percebe em várias técnicas, a gente percebe que uma técnica tem certa semelhança com outra, seja num alongamento, seja numa manobra, até mesmo na nossa fisioterapia convencional a gente vê técnicas na fisioterapia que são semelhantes a técnicas orientais, como a gente tem Cyriax, né? Que é uma técnica da fisioterapia, a gente tem muita semelhança com técnicas que são da China, que é o Tuiná, né? Que vai estar trabalhando... Por exemplo, nessas terapias que tu aplica com o Pilates, por exemplo, que hoje todo mundo está buscando e está procurando? A Yoga... Pilates, praticamente, ele surge do yoga, assim, né? Tu vê muitos movimentos, então Joseph Pilates, que foi quem criou, tu percebe que ali ele teve, assim, uma inspiração no yoga, os movimentos no yoga. E a yoga massagem, ela também é chamada de yoga passivo, né? Porque depois de tu pressionar, de tu amassar, de tu fazer um trabalho articular, tu vai alongar a pessoa. Então esses alongamentos, eles são alongamentos do yoga, né? Então tu vai estar fazendo postura, a pessoa vai estar fazendo yoga passivo, né? Então ela simplesmente está deitada e ela está recebendo yoga. Como se ela estivesse fazendo uma prática de yoga. Desculpa, Pedro, comentou agora a questão de postura, né? Uhum. Obviamente agora está todo mundo meio assim, né? Mas deu para notar que tu já sentou já com uma postura correta, digamos, ou mais próximo do correto. Se eu sentar aí, eu vou ficar todo torto, assim, tipo favorito, assim, que já tá normal, cansado, né, cara? Esse assim, é o peso da responsabilidade. do cansaço. Mas existe realmente também aquelas pessoas que aí não estariam ligadas ao esporte, mas que buscam também as tuas terapias para daqui a pouco estar tentando realmente uma reeducação postural também, né? Muito, né? Muitas vezes a pessoa, por desvios posturais, né, ela procura terapia manual. Por quê? Porque o desvio postural vai gerar também um estresse da musculatura, vai estar gerando dor, né? Então vai ter um lado do corpo que vai estar mais encurtado, que vai estar mais com contratura, né? Então um lado que vai estar doendo mais e ela vai precisar liberar essa musculatura. Então ela vai procurar auxílio, seja no shiatsu, seja na Hatha Yoga, na Ayurveda, a massagem ayurvédica, né? Como também daqui a pouco ela vai estar procurando a própria ayurvédica, né? Vai estar procurando o próprio yoga ou então está procurando o Pilates, né? Como é que funciona essa massagem? A massagem ayurvédica, ela usa óleo, então ela é diferente, tanto shiatsu como o yoga massagem, o Zen shiatsu, ele dispensa o uso de óleo, né? A gente utiliza, a pessoa recebe essas duas terapias, ou duas massagens com a roupa, a pessoa não precisa estar sem roupa, né? É claro que, óbvio que ela precisa estar com uma roupa confortável, né? Porque tu não vai estar utilizando, são pressões. Então tu vai estar trabalhando pressão com a mão, trabalhando pressão com o polegar, com o cotovelo. Algumas manobras tu vai até utilizar o teu joelho, a canela, o pé, então tu vai estar pisando. Tanto que até teve uma frase, né, histórica dentro da yoga massagem, que um membro da corte, né, do rei Luís XIV, rei francês, quando ele escreveu para o rei falando sobre a Tailândia, sobre a medicina na Tailândia, ele escreveu dizendo que na Tailândia, quando as pessoas ficam doentes, elas procuram alguém habilitado que vá pisoteá-la, moldá-la e alongá-la e moldá-la, né, para que ela possa estar bem novamente, para que o tailandês acredita que o vento interno possa fluir novamente. E a Ayurveda, ela utiliza óleo. Então ela é feita sem roupa. E o óleo então é utilizado para aquecer, o corpo é aquecido através das manobras,
e depois é alongado, né? Também utiliza bastante alongamento, massagem ayurvédica. Mas diferente da yoga massagem, ela vai estar trabalhando mais com deslizamento, não tanto com manobras articulares ou pressão, né? E então vai estar trabalhando com óleo no final também, alongar. Bom, vamos fazer o seguinte, tá encerrado esse bloco, não esquece de ligar para cá, 3714-7034, só não vale 90 na frente, obviamente, 3714-7034 para concorrer à camiseta da LAF, fica com mais um lance, obviamente, captado por ele, nosso cinegrafista, editor, o cara que mais vasculha o youtube.com, Felipe Stefani, ele achou um cara que é ninja, ou melhor, é asiático, ele é... Bom, é a mesma coisa praticamente, dá uma olhada, campeão asiático de ioiô. Daqui a pouco tem segundo bloco do programa. Voltamos, segundo bloco do programa, é complicado, segundo bloco do programa, olha aqui, ó, não te esquece, camiseta da LAF pode ser tua, basta ligar pra cá no telefone 3714-7034, camiseta bonita pra caramba, emblema emborrachado e tudo, hein, Favareto? Que momento, hein? Pô, que loucura, abriram a mão mesmo, pessoal da diretoria da LAF, hein? Que maravilha, a camiseta da LAF pode ser tua, essa aqui é brinde, na verdade aqui ó, o Favareto que tá patrocinando, conta lá pro pessoal, foi tu que entregou essa aí pra eles, né? Claro, né, cara? Se eu não trago, ninguém traz, né? É verdade, o Claudinho não ia conseguir trazer nunca, enfim. Cláudio tá fora. Favareto, me diz uma coisa, teve obviamente investimento na LAF esse ano, como tiveram nos anos anteriores, só que esse ano tinha a responsabilidade de ter um título nas costas, porque na temporada passada a LAF conseguiu uma baita de uma primeira fase, conseguiu aquela taça bonita pra caramba que a gente mostrou aqui, conseguiu um título estadual. Pesa isso nesse momento e aí ter que fazer um time ainda melhor, porque a gente sabe que hoje a LAF é a equipe, uma delas a ser batida na competição? Ah, Marcos, são campeonatos diferentes, né? Se nós analisarmos o mesmo campeonato do ano passado, nós ficamos em último lugar. Então, nós invertemos o 2014, inicialmente agora é o Campeonato Gaúcho com os 3 times da Liga. Só para explicar então para o telespectador, porque na verdade ano passado, a primeira fase, Atlântico, a Soev e a CBF não jogaram. E aí na verdade aconteceu essa inversão que depois os times ditos grandes de Liga Nacional não vão estar jogando. Isso, e aí aquele primeiro campeonato que a gente foi campeão nos credenciou agora em 2014 a jogar a Liga Sul, né? E agora, então, 2014 nós invertemos essa fórmula. Então, iniciamos agora com as equipes da Liga, que não estão jogando a Liga ainda, que vai iniciar meados de junho. E aí, em julho e agosto, nós teremos a Copa dos Vales e a Liga Sul. E início de agosto inicia a Taça Lupicínio Rodrigues, onde sim, esse é o campeonato que ano passado nós fomos campeões sem as 3 equipes da Liga. O investimento é praticamente o mesmo. Nós conseguimos esse ano fazer futsal graças a um projeto que nós encaminhamos no ICM, na Pro Esporte, que é a nossa parceira. E hoje as entidades que estão no nosso uniforme são parceiras por essa lei de incentivo ao esporte. Talvez se não tivesse acontecido isso, hoje a LAF não estaria jogando o Campeonato Gaúcho. Então, nós temos que sim repensar algumas situações no esporte aqui em Lajeado, no lajadense, no vôlei, no basquete, no futsal, porque senão as coisas não vão acabar, né? Porque é muita dificuldade de fazer o esporte, as empresas que ajudam são sempre as mesmas, outras a gente não consegue agregar, o torcedor não vem, né? Hoje fica muito fácil fazer esporte em comunidades menores, tipo Teutônia, está com um time agora, está colocando 2.500 pessoas no ginásio. Não tenho dúvida que vai ter mais torcedor de Teutônia e Lajeado do que próprio a LAF.
E os caras já estão com 3 ônibus lotados, inclusive, para vir Porque é um no dia clássico 24 e todo aqui, mundo é quer um clássico. ver Teutônia Então, contra assim, tá difícil fazer o esporte em Lajeado, né? Então, não tenho dúvida em dizer isso, que hoje, se não fosse o projeto que nós batalhamos para ser aprovado e conseguimos captar, não teria futsal em 2014 em Lajeado. Então, é uma dificuldade fazer o esporte, a gente não faz o futsal para a diretoria, não faz esporte para rádio independente, para rádio Encanto, para TV Univates, para estar aqui, não, a gente faz esporte porque a gente tem um trabalho social muito grande, já trabalhando com 200 crianças nos bairros pobres, sem custo algum para essas crianças, né? Os professores nós que bancamos os professores, o material nós que bancamos, né? E nós fizemos o esporte para a comunidade do Vale do Taquari. Hoje a LAF representa o Vale do Taquari. Então, as dificuldades são imensas e a gente está a cada ano matando um leão, né? Para poder fazer o esporte, o futsal em Lajeado. Pois é, mas quando o investimento foi, de repente, parecido, que você estava comentando do ano passado, mas esse time da LAF, ele tem jogadores, talvez, não sei se mais experientes ou mais rodados, mas a gente tem aí, conseguiram trazer o Piolho, por exemplo, que já foi artilheiro pela BGF de um estadual. Tem o próprio Chico, que já está defendendo de novo a LAF, que é um goleiro de gabarito há bastante tempo, já defendendo as cores da LAF. Tem o próprio Marcelo Giba, que ficou, que é um jogador já experientes, entre outros. Tem o Rafinha, que é de Lajeado. Tem os irmãos Selbach, que estão fazendo um bom campeonato também. O próprio Edmar tem uma pancada na bola. Só que, se tu for ver, o time da LAF, talvez, dentro das 4 linhas, eu me arrisco a dizer, é melhor do que o do ano passado. Será que quando começar a engrenar e os times grandes, ditos, saírem do campeonato, não dá para beliscar de novo um título? Não é essa? Assim, ó, o time foi montado com 2 objetivos. Esse primeiro agora, tendo as equipes da liga, é ficar entre os 8. Classificar entre os 8, porque aí começa a mata-mata e tudo pode acontecer. E no segundo campeonato, sim, nós temos esse objetivo de buscar o bicampeonato, né? Como também buscar o campeonato da Liga Sul, e é por isso que nós fizemos esse investimento. Os jogadores que nós contratamos são todos jogadores que já passaram pela Liga Nacional. Os irmãos Selba, o Edmar, o Piolho, o Giba, o Chico, enfim, o Pelé, né? São jogadores que já tiveram experiência em Liga Nacional e foram muito bem, né? E dos clubes que nós trouxemos eles, sempre foram atletas de destaque dessas equipes, né? Mas nós temos a consciência, estamos trabalhando, Marcos, para colocar mais 2 ou 3 atletas nesse plantel, né? Atletas que, inclusive, têm contrato para jogar a Liga Nacional, mas em virtude de algumas equipes estarem passando por algumas dificuldades financeiras, né? Na região Paraná e São Paulo, nós estamos negociando com esses atletas, né? Pois é, no ano passado chegaram, aí veio o Biro e veio também o McDowell, né? Que, aliás, mandar um abraço pro Mac, tinha um nome bem diferente, o McDowell. Teve aqui no Tá em Jogo, figuraça. Mas são 2 jogadores que tinham características muito diferentes do time que vocês tinham aqui. Eles acabaram vindo, porque era o momento que a LAF precisava de jogadores, o Duda acabou indo para a Itália, e aí vocês precisavam de reforço, jogar contra times de Liga Nacional, só que eles não eram aqueles jogadores, daqui a pouco, que poderiam ser a fórmula perfeita para se encaixar naquela equipe que no primeiro turno vencia todo mundo. Como é que fica essa questão de daqui a pouco ter que buscar um jogador em outra região, que daqui a pouco vai ter um custo mais alto, mas ao mesmo tempo ele precisa se encaixar na maneira como o Giba treina e, enfim, como os jogadores da LAF já estão hoje habituados? Marcos, é por isso da nossa vamos dizer, preocupação em já estar negociando com os atletas para tentar colocar o quanto antes no plantel da LAF, em virtude que a gente sabe que pelas dificuldades de adaptação, de esquema tático e técnico que o Giba vem trabalhando, né? Então, quanto antes esses jogadores chegarem aqui, melhor para ele poder trabalhar. Esses 2 atletas, ano passado, a gente trouxe, assim, com muitas dificuldades e colocamos aí uma semana antes de começar o segundo campeonato e não se adequaram, né? Tanto é que o Bira agora está no time de Guarapuava, vai jogar a liga lá e no estadual é um dos destaques do time lá, junto com o Jamur e com o Bruno, né? O Bruno até nem está jogando porque teve uma fratura no pé. Mas o Jamur e ele estão muito bem lá, né? Então é uma dificuldade de adaptação, né? Então, quanto a gente conseguir colocar ele aqui para
pegar todo o ritmo de trabalho do Giba, melhor para todo mundo, né? Então essa é a nossa preocupação. Né? Dom, acredita que a LAF consiga fazer um campeonato como do ano passado? Eu acredito que sim, acredito que dá para acompanhar, fazer um parecido com o ano passado e dá para dar uma beliscada de novo, né, nas cabeças. Porque futsal a gente tem aquele mesmo problema, digamos assim, que no futebol, né? Tem Grêmio Internacional que no Campeonato Gaúcho acabam sendo sempre os favoritos, e aqui a gente tem a CBF, Atlântico de Erechim, que aliás a LAF foi super bem, quase surpreendeu o Atlântico, estava vencendo de 2-1, né? Depois quando tomou uma virada de 3-2. Inclusive hoje até o presidente da arbitragem me ligou para saber o que aconteceu, porque houve um lance lá que simplesmente foi decisivo. Nós estávamos com 4 atletas, eles com 3, o goleiro deles tinha sido expulso. E nós roubamos, eles vieram para o ataque, nós roubamos a bola. Seria o momento de matar o jogo. Nós estávamos vindo 3 contra o goleiro deles e o atleta deles se agarrou no nosso atleta, derrubou. O juiz cometeu 2 erros. Não deixou a jogada seguir para a gente fazer o gol, deu a falta e não aplicou o segundo amarelo, que o atleta já tinha o primeiro amarelo. Deveria ter sido expulso. Então, vamos dizer, mexeu diretamente no resultado, entendeu? Assim também foi em São Luís Gonzaga. Então são 2 árbitros que jogos da LAF eles não vão apitar mais, né? Isso já vem acontecendo há 3, 4 anos. São árbitros extremamente caseiros. Então a torcida lá em São Luís Gonzaga, em Tapera, lá em Erechim, lota o ginásio. E aí tudo acontece, né? Então a gente fica refém de tudo, né? E a gente não consegue fazer isso aqui, né? Então isso nos deixa um pouco desanimados e cansa, né, Marcos? A gente está há 7 anos falando a mesma coisa, sempre falando a mesma dificuldade, né? Que o torcedor não vem, que o torcedor, né, não empurra. Isso não é só na LAF, isso é no Lajadense, isso é no Bira, isso é no vôlei. Eu cansei de ver vários vindo no vôlei, tinha 15, 20 torcedores, cara. Isso é, sabe, uma vergonha, né? Então, isso hoje no futsal, a questão local, ela mexe, ela tem a influência e com certeza os jogos que nós perdemos, os 2 fora, passou muito por isso aí. Telefone 3714-7034 para a camiseta da LAF, 3714-7034, tá aí no teu vídeo, nas imagens de Felipe Stefani. Ricardo Majolo, parapente. O pessoal que está em casa começar a tentar descobrir como é que funciona essa modalidade, porque daqui a pouco só vê tu passando por cima, sem contar tomando um chimarrão ali, de repente no Parque do Zic, alguma coisa assim. Para onde é que tu voa? Tu tem um destino certo assim ou é como o vento te leva? A gente depende muito das correntes de vento, mas a gente sobrevoa Lajeado muitas vezes no ano. Daqui de Encantado e Roca Salles já saíram 2 ou 3 recordes gaúchos de distância. Ou seja, a gente voa a 100, 200 quilômetros de distância do ponto da onde a gente decola. Hoje até o recorde gaúcho está em 326 quilômetros, a maior distância percorrida de uma decolagem do Rio Grande do Sul. E qual é a grande questão das distâncias cada vez serem maiores? É a questão de cansaço do piloto? É a questão do próprio vento que não ajuda mais, da região onde tu está, que não é favorável? A gente tem um horário em que é possível permanecer no ar, é o horário que a gente chama de horário térmico, quando a gente tem aquecimento do solo. Então esse aquecimento faz com que o ar quente suba e nos permita ficar no ar. Enquanto tiver essa atividade térmica, a gente consegue permanecer no ar e percorrer distâncias. Isso varia muito de dia para dia. Tem dias que tem mais vento, é mais fácil a gente percorrer uma distância maior. Dias com menos vento, a gente não se movimenta tanto. E também vai muito da técnica do piloto, encontrar a térmica, encontrar a ascendente. Então, muitas vezes de um ponto onde decolam 10, 15 pilotos, tem um que vai chegar nos 100 km e os outros vão ficando pelo caminho. Ficando pelo caminho é? Ficando pelo caminho é não conseguir encontrar a próxima ascendente. Caindo, porque ficar pelo caminho eu já fiquei pensando, quando o cara não volta mais para casa. Não, vai caindo. A gente só voa de pouso em pouso, né? Ou seja, a gente quando sai da montanha, a gente tem um primeiro pouso, que normalmente a gente chama de oficial, porque ele faz parte da rampa. Ou seja, se tu decolar e não conseguir encontrar uma ascendente, naquele pouso a gente chega com tranquilidade, ele é feito para isso. Uma vez que a gente encontrou o ascendente, para a gente ter uma ideia, assim, a gente decola de 500 metros, é o topo das montanhas aqui na nossa região. 500 é a altura do Planalto, para mais ou menos 60, 70 metros o nível médio do pouso embaixo. Então isso nos dá 450 metros de desnível
para encontrar ascendente. E sempre encontra, né? Nem sempre, muitas vezes a gente vai para o pouso oficial, faz o que a gente chama de prego, ou seja, decola da rampa e faz um preguinho até o pouso. Quando a gente encontra ascendente, aí o horizonte muda um pouco, porque a altura que a gente pode chegar na nossa latitude aqui é até 3.000 metros. Então, ou seja, a gente sai de 500, vai a 3.000 e a partir daí eu tenho 3.000 metros para encontrar a próxima ascendente. Então eu encontro, volto para 3.000 e assim o voo vai sendo uma escada. Sobe, voa, porque o parapente é um planador. Então, para a gente conseguir andar ou ganhar terreno, ele tem que perder a altura. Então, ele vai planando, ele vai perdendo a altura. Para cada metro de altura que ele perde, ele vai andar 10 metros para frente. Então, ou seja, com 1.000 metros a gente anda 10 quilômetros. E aí tem altura de novo para encontrar a ascendente, voltar para os 1.000 metros e novamente andar mais 10 quilômetros. Falando assim parece barbada, mas eu acho que não deve ser tão fácil assim, né? Bom, daqui a pouco tem mais Tá em Jogo, a gente vai voltar falando sobre parapente. Também quero saber do Dom aí, porque diz que teve um 4-1 aí, eu não entendi muito bem essa história no final de semana. Não esquece da camiseta da LAF, mas isso tudo é assunto para daqui a pouco. A gente termina com mais um lance de Felipe Stefani. Esse é campeonato alemão, o goleiro fez milagre e depois levou uma chulapa e acabou levando um gol. Dá uma olhada, daqui a pouco tem terceiro bloco do Tá em Jogo. Voltamos, terceiro bloco do Tá em Jogo. Aproveitar e mandar um recado que o Paulo Lorenzoni mandou um abraço pro Ricardo, teu aluno, é isso? Uhum. Então tá te mandando um abraço. Vamos seguir o baile aqui, até porque a gente terminou nessa onda de parapente e eu quero continuar que tu continue nos explicando aqui, por favor, o que são esses aparelhos e para que servem? Esse aí é o nosso cockpit, ou painel de instrumentos que a gente leva em voo. Então tem o rádio comunicador para a gente comunicar com os outros pilotos no ar e comunicar também com o resgate ou com quem está no carro nos buscando. Só um pouquinho, peraí, só um pouquinho. Isso aqui é o pé do Dom ali, ó, que ele tá tentando tirar, mas tá parecendo... Tudo bem, não tem problema, isso não faz parte do equipamento. Vai lá, continua. É o rádio comunicador, então, o GPS para nos localizarmos, né, para saber em que região a gente está voando. E o altímetro, que indica a altura que a gente está voando e a variação da altura também, indica se a gente está subindo ou descendo através de um apito, um sinal sonoro. Ah, isso é importante. Quando está subindo é pi, 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 quando está subindo, descendo é pó, pó, pó. Isso foi pó, 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 aí deu... Aí tu começa a rezar porque o troço pode ser problema. Nunca te passou pela cabeça, assim, de perder o controle ou... Não tô rogando praga longe de mim, tá? Pelo amor de Deus, mas nunca pensou isso, vou passar mal aqui, o que eu vou fazer? Porque o voo é sozinho. Sim, tem o voo solo, tem o voo duplo mas também. Mas geralmente o teu voo é sozinho. Geralmente é sozinho. Pois é, e aí? Bom, epilepsia, por exemplo, é uma restrição para o voo livre. Então, a gente tem que estar em plena saúde, não ter nenhum problema de saúde que possa impedir a gente de estar no comando, estar pilotando. Quanto a perder o controle da situação, isso aí é que a gente treina bastante e precisa batalhar. A gente, entre nós, entre os pilotos mesmo, tem essa cultura da segurança. Porque como é um esporte de risco, a gente está no ar, a gente está pendurado muitas vezes a 2.000 metros de altura, não é tão simples para a gente parar. Se a gente está andando de bicicleta, é muito fácil de parar e descer. Mas se tu não viu o Ivan andando de bicicleta, aí tem a ver que não é tão fácil de parar assim, mas por favor, vai lá. Mas no voo a gente tem que trabalhar com bastante antecipação, com bastante previsão do tempo, né? E nunca me ocorreu assim uma situação em que eu perdesse o controle. E a gente tem também o paraquedas de emergência, ou paraquedas reserva. Situações em que o parapente pare de voar, não precisei usar. Já vi gente lançando, principalmente em etapas de campeonato, onde o pessoal força um pouco mais e às vezes acaba tendo que soltar. Pois é, a minha pergunta era mais ou menos nesse sentido. Por que começou o teu interesse por voar e
a partir daí, a tua ideia foi o quê? Foi competir? Foi daqui a pouco começar a dar aula de voo? O que era a tua ideia? Assim? Bom, o interesse pelo voo vem desde criança. Praticamente todos os pilotos ou quem voa de parapente já alimenta esse sonho também desde pequeno. Porque a gente precisa ter muita vontade para praticar esse esporte, né? Quando a gente chega lá em cima do morro, muitas pessoas não conseguem nem passar do limite de chegar no alto da rampa, de olhar para baixo e dizer, bom, daqui eu não passo. Então já tem que ter uma predisposição grande para o voo. E a partir daí, pronto, é um treinamento, né? A gente treina, aprende a voar, e a parte da competição nunca me atraiu muito no início, era mais por praticar, por voar mesmo. Mas passado o tempo, tem os campeonatos que ocorrem aqui na nossa região, Encantado, Roca Salles, agora vai ter uma etapa do Gaúcho em Marques de Souza esse ano também. Comecei a participar das competições e comecei a ir bem nelas também. Então a partir daí veio o interesse então, de trabalhar com isso, começar a dar instrução também, então veio se encaixando, aprender a voar, gostar muito, participar de umas competições e com alguns resultados bons e depois trabalhar com isso. Tu é colorado ou gremista? Gremista. E tu, Diego? Colorado. Favorito não precisa nem perguntar, né? Sou ituano. Claro. O que pode me dizer desse Grenal ainda? Tá bom o assunto aí. Se quiser Do continuar. parapente, né? Pois é, terapias, Alaf. Mas o assunto acho que mais complicado é realmente hoje não o Grenal, mas o Grenal pro gremista, né? O Grenal pro gremista é complicado porque foi doída. Até porque Derrota passa foi muito doída. pela questão que quando a gente conversa, tem um cara muito corneteiro também com o Internacional, o pessoal da rádio também do Grupo Independente, que é colorado, é muito corneteiro com os gremistas. Só que num momento como esse não tem muito o que falar, ou tu continua naquela teoria que tem Libertadores por aí? Não, mas sabe que ultimamente eu não estou sendo tão corneteiro como já fui. Né? Então, mas assim, ó, eu não vou vir com aquela conversa, parabéns, o Internacional mereceu. Isso é fato, né? A gente não precisa nem comentar, porque o primeiro jogo já cedo mais que 2-1, então a gente nem leva em questão, mas a gente tem que falar de Libertadores também, né? Porque, querendo ou não, o Grêmio não se preparou para jogar o Gauchão. O Internacional está jogando o Gauchão desde o início, jogando com o time, inclusive treinando bastante com o time principal para as quentes, jogando com o time, né, com a base, com o time reserva ali, jogando bem também. Se preparou para o Gauchão, fez tudo que tinha que fazer. Já o Grêmio não se preparou muito para o Gauchão. Não estava preocupado mesmo na Libertadores. No fim das contas, aconteceu o que a gente meio que previu que ia acontecer. O Internacional campeão gaúcho. Pois é, o que está acontecendo nos últimos anos, até, infelizmente. Aí é que tá, com um time, por exemplo... São 4 anos já, né? Que o Grêmio, que não vence há tanto tempo, que não consegue um título expressivo há tantos anos. Será que não poderia ter dado uma prioridade também pro Gauchão, levantar uma taça? Será que isso não seria também uma prioridade até para o próprio torcedor que está querendo, mesmo que seja para muitos colorados gremistas, um campeonato gaúcho? E eu vou te dizer, até o calendário favoreceu para isso. Acho que o Grêmio talvez não soube aproveitar. Teve jogo na quinta-feira, tudo bem, só que era um jogo que o Grêmio já tirou o pé contra o Nacional do Uruguai, já foi bem na manha. Olha, eu acho que estava quase segurando para empatar o jogo, dadas as circunstâncias, mas eu acho que o calendário favoreceu e o Grêmio não soube aproveitar isso aí. Acho que o Grêmio, né, teve aquele Grenal, poderia talvez ter feito um resultado não tão desastroso como a derrota em casa, né, que além da derrota, e além da derrota é todo histórico, né? Primeira derrota no Estádio Novo. Tem tudo isso, né? O Grêmio não ganhou ainda do Inter na Arena. Mas aí isso abala... São 3 ou 4? São 4? 3? Mas isso abala o time do Grêmio para a Libertadores? Ou tu acha que se dividiram, digamos, competições, na teoria, na cabeça do jogador, também está bem dividida a questão de Libertadores e Campeonato Gaúcho? Só que é aquela coisa, então, o 4-1 é difícil de digerir, né? Eu acho que a gente vai perceber para ver se o jogador vai usar isso como motivação ou se desabou total. Porque desde o início do ano a gente percebe o Grêmio começou Libertadores, desconfiança, ganhou fora, fez o contra o Nacional, empatou com o Nils, achou aquele outro empate com o Nils de novo, né? Bem. Veio o Grenal, já veio uma luz de alerta aquele primeiro. Bom, perdeu o Grenal em casa, 2-1, digamos, beleza. Veio o segundo agora, é a dúvida. Tu cria uma incógnita no teu time, tu não sabe se teu time é aquele time que está jogando Libertadores ou se de repente vai dar um tilt, como teve no Grenal, em 8 minutos,
7, 8 minutos, foram 3 gols. Se acontecesse isso na Libertadores, já era. Pois é, e teve toda aquela questão, aquela polêmica antes do jogo que o Grenal deveria ou não ser no Beira-Rio. O jogo acabou não sendo no Beira-Rio. Perdeu a chance, né? E se de comemorar o primeiro título. Pois é, mas eu vou te fazer o pensamento inverso. E se tivesse sido no Beira-Rio, talvez teria sido, daqui a pouco, a responsabilidade mais do Internacional? Será que aí foi uma jogada boa de direção? Olha, eu acho que seria melhor pro Grêmio. Eu particularmente gostaria de jogar no Beira-Rio. De jogar não, ou de assistir o jogo no Beira-Rio, né? Eu gostaria. E muito me pareceu que os jogadores do Grêmio também. Os próprios jogadores do Grêmio, muitos, durante entrevistas, demonstravam a vontade de jogar no Beira-Rio. Depois do jogo contra o Nacional, se falou muito, né? Eles queriam jogar no Beira-Rio, só que acabou essa situação. É uma motivação, né? O estádio do adversário novo, a mesma coisa que aconteceu, querendo não, com o Inter na Arena, né? Nesses jogos, tanto que venceu antes que o Grêmio. Eu acho que olha, as chances do Grêmio seriam maiores no Beira-Rio. A pressão do outro lado e a motivação por parte do Grêmio também. Centenário, o Grêmio nunca, olha, vou dizer, o Grêmio nunca se deu bem de Centenário nem contra o Caxias. Isso aí parece uma coisa, até esse ano que o Grêmio ganhou do Caxias, mas o Grêmio já levou 3 do Caxias lá. Então, é um estádio que não traz tão boas lembranças como o Beira-Rio. Pois é, mas e daqui para frente, o que dá para se analisar de um mata-mata de Libertadores, de uma competição que o Grêmio obviamente vai priorizar, que já estava priorizando desde o início do ano? Dá para se dizer que o Grêmio é um dos favoritos, ou pelo menos tem chance de... Com certeza. Embora, fora essa derrota, o Grêmio continua sendo favorito. Grêmio, Vélez, as melhores campanhas, por mais que normalmente o que faz a melhor campanha não ganha, mas o Atlético Mineiro no passado fez. Então, fez a melhor campanha e foi campeão. Acho que são os times que demonstraram o melhor futebol. O Grêmio nos levou apenas um gol, né, na primeira fase. Eu acho que o Grêmio tá num bom caminho na Libertadores. O São Lourenço perdeu de 4-1 pro Lanús no fim de semana. Isso é para ter até um termômetro. O Lanús era a equipe que talvez o Grêmio pegaria empatando. Né? Muita gente até pensou, eu podia ter empatado o jogo para pegar o Lanús para ter uma chave mais fácil. Mas no fim de semana o São Lourenço levou de 4 desse Lanús. Talvez dá para ter alguma esperança aí de fazer um resultado positivo contra o São Lourenço. E a gente tá entrando agora reforços. O Rodriguinho, né, hoje foi apresentado, bom jogador, o Inter queria ele na época, né? Eu me lembro que teve um jogo do América Inter na Copa do Brasil, até no passado, se eu não me engano. O Internacional meio que estava atrás desse jogador. Ele jogou muito bem contra o Internacional na Copa do Brasil, foi pro Corinthians, não deu certo. Vai que no Grêmio não dá certo. Vai que no Grêmio dá certo esse jogador, né? Pois é, e o Internacional tem muito a mão do Abelão ali. O Grêmio, em termos de técnico, está bem servido hoje? Eu acho que o Anderson está fazendo um bom trabalho. Se está bem servido, é um treinador novo, né? Não tem toda a experiência de um Abelão. Só que é assim, né? Infelizmente vai ser assim. Se o Grêmio não demonstrar resultados nesses jogos contra o São Lourenço, início de Brasileirão, a casa vai cair. Não adianta, né? A gente pode não ter reflexo, mas 2 derrotas em Grenais desse modo, assim, elas contam muito. O Celso Roth, jogando Libertadores, antes do Libertadores, caiu em 2009, né? Perdeu um Grenal de quarta de final de Gauchão e deu pra bola. Foi demitido, né? Tanto que naquela época até entrou o Marcelo Rospide, daí entrou o Paulo Autori e o Grêmio acabou caindo pro Cruzeiro, né? Então, se o Grêmio não demonstrar alguma coisa nessas oitavas e no início do Brasileirão, já temos jogo no fim de semana, eu acho que a casa caiu, infelizmente. Porque eu acho um bom treinador, eu acho que o grupo tá motivado, eu acho que foi um erro, um problema de percurso. O próprio torcedor colorado não esperava um 4-1. Acho que ninguém esperava. Ninguém esperava, né? Daqui a pouco tem o último bloco do Tá em Jogo. A gente vai falar mais um pouco sobre a LAF, porque tem jogo que é importantíssimo contra a ADS lá em Saranduva. Tem quilômetros pela frente para viajar a delegação. A gente vai te dar o toque de como faz daqui a pouco para estar buscando o parapente. E vai ter demonstração. Não vai ter demonstração? Ah, tá, não vai ter demonstração sim. Vai ter demonstração ao vivo no último bloco e com uma surpresa. O cara mais bonito da TV Universitária Brasileira vai aparecer daqui a pouco. No final do programa, não esquece de ligar pra cá, 3714 7034. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco do Tá em Jogo. O último bloco do Tá em Jogo, já está tudo liberado aqui para nossa demonstração daqui a alguns minutinhos.
Favareto, jogo final de semana da LAF é lá em Saranduva contra a ADS. Como é que tá o foco do grupo para essa partida? É um jogo complicado. O Saranduva ganhou do Atlântico, né? Agora, quinta-feira, sábado passado. A gente nunca foi muito bem lá, tem uma torcida que empurra bastante, time de qualidade, uma categoria de base muito forte, usam bastante jogadores de 19 a 21 anos, né? Mesclando com 1 ou 2 jogadores experientes, tem um grande treinador que é o Paulinho Saranduva. Esse é um jogo difícil. O futsal é assim, fora de casa é sempre muito difícil, o que a gente tem que sempre fazer é o dever de casa, quando jogar em casa tentar somar ponto, né? Para subir na tabela, isso é o importante. Quem quer fazer, voar, buscar modalidade, conhecer mais, tem um contato, tem um Facebook, telefone, manda um sinal de fumaça para ti que eu estiver lá em cima, como é que faz? Facebook ou site latitude29.com.br. Facebook também dá Latitude 29. facebook.com/latitude29. Tá, e aí tem como fazer aula experimental? Tem como fazer um voo de demonstração, um voo de instrução. Então, a gente vai até uma rampa e faz um voo com o candidato a piloto para ver se ele realmente tem habilidades ou se ele serve para o esporte. Se tem condição para isso ou não. Isso aí. Bom, vamos fazer o seguinte, Ivan, por favor. Pode vir, cara. Chegou o momento da gente apresentar na TV Universitária Brasileira o cara mais elegante. Você tem que tirar o tênis, cara. Tem que tirar o tênis. O cara mais elegante, o nosso cinegrafista ágil. Ele sabe que o tempo está acabando do programa, você tem que vir logo. Para uma demonstração de Tayoga. Isso. Então tá, vai, o palco é de vocês. Eu vou ficar só olhando, vai lá. Tudo bom? Vai lá, esse é o Ivan Bergman, para tu que só ouvia ele. Você tem que deitar. Para de rir. Isso é a risada dele, só para deixar claro. Então a gente sempre começa mais ou menos, sempre a gente tem um trabalho de perna, que a gente estava falando antes. Então isso são as pressões, né? Existem pontos, né? Que são pontos de dor, né? Para depois estar trabalhando articularmente, ou então subir ele. Então as manobras que a gente falou de yoga, relaxa até os braços do lado. Então a gente faz as posturas, né? Então são posturas que existem no yoga, mas tu está fazendo passivamente. Coloca as tuas mãos aqui no joelho, estica o cotovelo, não dobra o cotovelo, tá? Então vai estar alongando grupos diferentes, muscular. Só lembrando que ele só tá com essa roupa porque ele tá trabalhando aqui, né? Então, braços, mas na verdade quando o pessoal quiser procurar o Tayoga, então, não deve estar fazendo ele com essas roupas, né? Não, tá fazendo Cruz, com uma roupa mais... não quebra o cara, tio. Né? Quer fazer ele sentir um pouco de dor? Põe um pouquinho, nada demais, porque senão a lei trabalhista é complicada. Então tá trabalhando, tudo bem? E vou estar subindo ele aqui. Pega meu pulso. Meu Deus do céu. Relaxa. Só segura meu pulso. Relaxa. Nossa, tá muito... Relaxar não é com ele, né? Então vira pra lá. Então as pressões que a gente... Tu consegue ficar como tu estava sentado? Melhor, acho pra ti. Como... Fica tranquilo. Isso vai fazer bem pra Vai sim. Então essas são as pressões, né, que a gente estava falando. Estão trabalhando a musculatura. Hoje, aqui na região, a gente tem bastante pessoas que estão praticando bastante ciclismo, né? Então, normalmente com bastante dor nas costas, pela postura que elas ficam na bicicleta. Algumas dores também, membros inferiores, nas pernas, né? Tudo bem? O Ivan também tem uma postura, né, bastante encurtada. Mais ou menos. Isso, na então, verdade, é uma aula trabalhando... que demora quanto tempo? Quase uma hora? A gente demora, varia, né? Pode estar trabalhando 30 minutos com ele, pode estar trabalhando 1 hora e 15. Pode estar trabalhando vários... Posso estar trabalhando com os pés aqui nas costas dele, né, alongando. Não, mas é melhor, acho, deixar para a próxima edição, cara. Relaxa porque dele. a gente precisa, como a gente precisa terminar o programa, daqui a pouco... Oi? Tudo bem? Bom, é isso. Ivan, volta para tua câmera lá para a gente terminar. Muito obrigado, Ivan Bergman. Diego, valeu, cara. Obrigado pela participação. Obrigado por ter tentado solucionar nosso cinegrafista. Mas acho que isso aí não tem volta mesmo. Valeu, obrigado. Quem quiser hoje procurar o Tayoga, tuas terapias manuais, como é que faz?
Eu atendo em Teutônia, né, na clínica Reabilitar, então fica ali no centro administrativo. Atendo também em Porto Alegre, na Doutor Flores, né, chama Espaço Kenko, que significa saúde em japonês. Ou pode estar entrando em contato comigo pelo site, né, diegomarchetti.com, e pela página do Facebook, facebook.com/Diego Marchetti Terapia Manual. Valeu, Diego. Obrigado. Ricardo, valeu, cara. Manda de novo aí o endereço, então. latitude29.com.br. Beleza. Ou então no Facebook, Latitude 29 Favareto. Boa sorte pra vocês, que dê tudo certo. Valeu, Fred. E tu sabe que a TV Univates está sempre aí, pronta pra estar auxiliando em que precisar, a LAF e também o esporte. A gente agradece e vamos manter o foco para ficar entre os 8 esse campeonato, e aí no segundo semestre sim que é o nosso campeonato. Tá certo. Bom, valeu, cara. Obrigado. Boa sorte pro Grêmio, dê tudo certo na Libertadores. Quem sabe agora um 4x1, 5x1, 6x1 nos adversários. Esquece o Internacional, deixei isso aí pro próximo. 1x0 tá bom. Tá bom. Bom, mas um título, né? O título é o que importa. Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Tá, então tá. A gente tem o nome do vencedor, a gente vai entrar em contato com ele por telefone. Na próxima edição a gente relata, até porque foi meio complicada aqui a situação final, né? Ivan Bergman demonstrou também toda a sua... Que loucura, cara. Foi muito bem. Olha, Ivan Bergman no Tá Yoga foi uma loucura. Tá encerrada essa edição do Tá em Jogo. Lembrando que segunda-feira que vem a gente não vai estar no ar, porque a gente tem o feriado aí, Tiradentes. A gente volta na outra segunda-feira, mas amanhã não perde. A TV Univates transmite ao vivo o evento teste show da Just Blues e também da Bico Fino Brothers Band. Pra ti que quer conhecer o Centro Cultural, tá lindo pra caramba o teatro amanhã, então a partir das 7 horas da noite. Valeu, obrigado, até a próxima. Tem reprise também, Tá em Jogo amanhã de manhã na quarta da noite. Tchau. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.